A milionária surpreende ao ver o milionário padre despedido com a mendiga e sua filha nos braços. Maria sempre teve tudo: dinheiro, status e uma mansão em São Paulo que mais parecia um palácio. Mas à medida que os dias passavam, o brilho do ouro em sua vida começou a desbotar. A cada taça de champanhe que erguia em festas opulentas, sentia um vazio mais profundo. Sua mente a consumia com o industrial impiedoso que nunca a viu como mais do que uma frívola, uma marionete em seus planos de poder. Cansada dessa vida vazia, ela decidiu que precisava fazer algo significativo. E foi assim que decidiu entrar em um projeto social que resgatava crianças das ruas. Certa tarde, em um evento na praça, ela conheceu Rafael. Ele era tudo que sua vida não era. Simples, direto, com uma alma tão transparente quanto sua história. Ex-padre perdido a fé, ele vivia como um mendigo, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma garotinha de 7 anos, Ana, que o chamava de pai, com um brilho nos olhos que fazia qualquer um sorrir. Maria ficou intrigada. Rafael estava sujo e desgastado, mas havia algo nele que a atraía. Era como se cada ruga em seu rosto contasse uma história de amor e perda. Mas ele a olhou com desconfiança. O que uma mulher rica e fútil queria com ele? Um homem marcado pelas experiências da vida nas ruas. Enquanto a multidão se divertia ao redor, um silêncio pairava entre eles. Ana, inocente e cheia de vida, puxou a barra da saia de Maria e a encarou. Você é rica, né? Por que não ajuda as pessoas de verdade? A pergunta da menina a atingiu como um soco no estômago. Maria, sem resposta, sorriu nervosamente. O olhar de Rafael se aprofundou, como se estivesse avaliando o que ela realmente queria. O contraste era gritante. Ali, em uma praça pública, as desigualdades de suas vidas estavam expostas. No fundo, algo mais severo estava em movimento. Rafael, com seus princípios rígidos, se esquivava da possível conexão. Ele guardava segredos, e Ana, sem perceber, carregava um que poderia desmoronar tudo. No piscar de olhos, as luzes de um carro quebraram a calma. Maria observou, o coração acelerando, enquanto um rival de Rafael, alguém que havia jurado vingança, se aproximava. Os olhos do homem ardendo de raiva, denunciando um passado sombrio que ele se recusava a deixar para trás. Rafael, você vai pagar por isso, zombou, a voz cortante como uma faca. Maria sentiu o frio na espinha, a tensão aumentou e o acidente pronto para acontecer. Tudo parecia parar enquanto o mundo girava em torno de eles. No instante seguinte, o passado se chocou com o presente numa caída brutal de um objeto em alta velocidade. Era uma barreira entre as vidas deles, mas também uma ponte. Maria e Rafael se viram obrigados a juntar forças, mesmo com a incerteza entre eles, e a única coisa que podiam fazer era correr para salvar Ana, enquanto os segredos e as sombras ameaçavam despedaçar a conexão que começava a florescer. O que Maria escolherá? Manter-se no mundo superficial que conhece ou iniciar uma nova jornada ao lado de Rafael? O que Ana revelou pode mudar tudo, e no meio da crise, a verdadeira batalha pelo futuro deles apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No momento em que Rafael, Maria e Ana começaram a correr, a tensão pairava no ar como uma neblina densa. O homem que se aproximava deles, olhos brilhando de fúria, tinha uma aura de ameaça. O perigo pulsava,
e Maria sentiu seu coração disparar. Rafael puxou Ana para perto, protegendo-a com o próprio corpo, enquanto os dois trocavam olhares significativos. Uma conexão instantânea, mas um passado obscuro estava prestes a desmoronar sobre eles. "Não se mexa!" gritou o homem, desviando o olhar para Rafael. Um flash de reconhecimento cruzou o rosto dele. "O que você quer, Vítor?" respondeu Rafael, sua voz rouca de um medo contido. O gélido silêncio entre eles gritou alto. Vítor sorriu de forma sinistra, como se estivesse apenas começando a mostrar suas cartas. O tempo parecia parar, e as risadas da multidão se tornaram ecos distantes enquanto tudo se concentrava naquele momento. Maria sentiu um aperto no peito. Vítor começou a andar lentamente em direção a eles. A cada passo, a tensão aumentava, e Ana olhou para Rafael. Sua inocência era um contraste agudo com a violência da situação. "Você pensa que pode simplesmente abandonar seu passado, padre?" Vítor zombou, as palavras cortantes como facas. "Mendiga! Olha ao seu redor. Você não pertence a esse mundo. E essa criança, bem, ela pode ser seu maior erro. Vou assegurar que ninguém olhe para você com pena novamente." Antes que pudesse pensar, Maria se fez à frente. Protegia Ana ou sentiu a necessidade urgente de dar um basta àquela cena. "Deixe-o em paz!" gritou, sua voz se erguendo acima do caos. A coragem dela se acendeu como um fósforo em meio à escuridão. Mas a fraqueza que se escondia atrás de sua bravura ameaçava se revelar. Vítor riu, mas algo em seu olhar mudou. "Você não sabe. Você realmente não sabe", disse, com um olhar que parecia penetrar a alma de Maria. Ele se virou para ela, indicando um caminho que não tinha volta. "Rafael não é quem você pensa que ele é. Há segredos neste homem que o tornam tão perigoso quanto você." Maria piscou, confusa. O que ele queria dizer? A verdade que poderia por tudo a perder pairava no ar. "Rafael, é verdade?" Ela sussurrou, buscando as respostas nos olhos dele. O ex-padre hesitou. O olhar dele se perdeu. "Maria, eu..." começou, mas a interrupção veio através de um grito estrondoso. O mundo ao redor deles explodiu de uma forma aterradora quando um carro veio em alta velocidade, desgovernado. As pessoas ao redor gritaram e correram, mas naquela fração de segundo, Maria apenas pôde pensar em Ana. Com um impulso quase instintivo, ela puxou a garotinha para seu lado, protegendo-a com seu corpo, enquanto Rafael a empurrava contra o muro. O carro disparou, desviando em direção ao grupo, e o impacto foi um estrondo opressivo. O acidente não foi um simples choque, foi um divisor de águas. Quando a poeira assentou, as primeiras imagens que Maria viu foram as de Rafael, lutando para se levantar, destroços ao redor, mas não era apenas a aparência dele que a abalou. O que Vítor dissera antes ainda ecoava em sua mente. Com o coração acelerado, ela olhou para Rafael, que agora parecia mais fragilizado do que nunca, a dor dele em seus olhos. Então ela ouviu um murmúrio crescente na multidão. Alguém tinha puxado um filme do bolso, e as imagens no celular jogaram uma luz de horror sobre a situação. Rafael estava sendo filmado em um momento anterior, não como um ex-padre ou um mendigo, mas em uma cena de um crime, em uma situação que os ligava a Vítor de maneira inesperada. O choque travou a respiração de Maria, enquanto os chips de segurança se conectavam na sua mente. O que ela realmente sabia sobre Rafael? E o mais importante, qual era o papel de Ana nesse enredo retorcido? O mundo de Maria, tão cuidadosamente construído, estava desmoronando. E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer desastre. A jornada dela estava apenas começando, e o que viria a seguir era uma questão de vida ou morte. Enquanto a poeira assentava, Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O corpo de Rafael lutava para se erguer, e a multidão se aglomerava, murmurando em um misto de espanto e preocupação.
Ela estava paralisada, absorvendo o peso de Vitor, que permanecia em foco, como uma sombra ameaçadora pairando sobre eles. Então, a cena tomou um giro inesperado. Um homem vestindo um uniforme de polícia apareceu, empunhando uma arma, mas seu olhar estava fixo em Rafael. Mãos para cima, ele gritou. O pânico cresceu entre os presentes, todos entreolhando-se, sem saber o que fazer. Rafael, capturado no centro daquela tempestade, levantou as mãos, mas não antes que Maria visse um pequeno objeto caindo de seu bolso, um celular, e enquanto a tela iluminou um flash, o que estava exibido fez Maria congelar. Rafael estava ajoelhado, e na tela do celular, um vídeo começava a se desenrolar. Era uma gravação rápida, mas o que mostrava era inegável. Rafael, antes de vestir os trapos que o cobriam, de pé em um altar, celebrando uma missa ao lado de Vitor. E no segundo seguinte, a mesma pessoa, a mesma roupa, a mesma expressão, envolvida em uma troca com a polícia, parecendo desesperado. "Você é um criminoso!" gritou outra voz. E essa frase explodiu como um estopim entre as pessoas. Maria, com o coração disparado, se virou para Rafael. Ele tinha um olhar de desespero, e a conexão que pareciam ter agora era uma frágil lembrança. "Eu posso explicar", ele tentou, sua voz tremendo. Mas um novo grito surgiu na multidão. "Ele é um fugitivo!" alguém berrou. E o murmúrio se transformou em alvoroço. Ana, a garotinha, olhou de Rafael para Maria, confusa. "Papai, o que está acontecendo?" Ela questionou com a inocência de quem não compreendia a gravidade da situação. O estômago de Maria se contraiu. Aquela criança inocente presa em uma teia de mentiras. Não havia espaço para dúvidas. A polícia se aproximava, cercando Rafael. Maria viu um brilho de medo nos olhos dele, e seus instintos de proteção quase a fizeram avançar. Mas o que ela faria? A verdade era muito mais complicada do que pensara. "Você não pode levá-lo!" gritou Maria. Mas a autoridade e a lógica pareciam não ter mais lugar. "Vamos descobrir a verdade." "Rafael, me diga que isso não é real." Suas palavras escaparam em desespero. "Ele é um homem bom." Vitor se meteu, um sorriso de triunfo brotando em seu rosto. "Se você o seguir, Maria, verá que ele nunca foi quem disse ser." O toque ácido da revelação fez com que seus olhos se enchessem de lágrimas. A multidão estava em um frenesi, os flashes dos celulares piscando como estrelas em um céu em desagregação, sentindo-se diminuída, quase invisível. Maria virou-se para Vitor. "Você sabe de tudo isso, não sabe?" Seu rosto virou uma máscara de choque, enquanto mais segredos pareciam voltar à superfície. E nesse momento, Ana puxou seu vestido mais uma vez. "Por que você está com medo, mamãe?" E ali estava ela, presa entre duas vidas, uma mentira e uma verdade abafada. O que estava prestes a descobrir sobre Rafael, sobre Vitor, sobre si mesma? O passado de Rafael era um mistério envolto em sombras, mas o que significava para sua nova família? No meio da confusão e do grito da sirene que se aproximava, algo mudou novamente. Um carro, semelhante ao que havia colidido antes, apareceu. E dentro dele, uma pessoa saltou, a última pessoa que Maria imaginaria. A história que começara a contar tinha muitas camadas a serem desvendadas, e uma nova reviravolta à espreita, prestes a estourar como um balão cinza no céu da incerteza. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Enquanto a poeira assentava, Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Rafael estava no centro da confusão, e os olhares da multidão se concentravam nele, enquanto o policial mantinha a arma erguida. Cada respiração de Maria era uma luta. Ela mal conseguia processar tudo. Mas quando a sirene da ambulância se aproximou, um carro, semelhante ao que colidira antes, fez uma manobra brusca na esquina. O que Maria não esperava foi ver quem saltou de dentro. Era Helena, uma mulher de cabelos longos e escuros, um olhar intenso que carregava um peso imenso. Ela era uma visão familiar e, ao mesmo tempo, completamente estranha. Maria a conhecia bem.
Helena era a mulher que Rafael mencionara em sussurros. Alguém de seu passado que sempre parecida carregar segredos e sombras. Rafael! Helena gritou, seu tom de urgência perfurando o caos. Você precisa me ouvir. É uma armadilha. As pessoas se viraram para ela e a tensão aumentou. Vitor, ao perceber a presença dela, esboçou um sorriso sardônico. Olha quem veio se meter no meio, ele exclamou, como se tudo estivesse sob seu domínio. Isso deixou Maria sem palavras. O que você sabe, Helena? A voz de Maria saiu quase como um sussurro, enquanto sua mente girava. Helena ignorou Maria, correndo até Rafael, que estava se esforçando para se levantar. Rafael, por favor, é hora de você falar a verdade. Os olhos de Helena estavam ardendo, e algo naquela sinceridade fez com que a multidão ficasse em silêncio, como se soubessem que algo importante estava prestes a ser revelado. Eu não posso, Rafael disse. Seu rosto estava pálido. Se eu falar, tudo estará acabado. A tensão nos lábios de Maria aumentou. O que poderia ser tão devastador? Ana, ainda confusa, puxou a barra do vestido de Maria novamente. Mamãe, quem é essa mulher? Os olhos da garotinha brilhavam, sem compreender a tempestade à sua volta. Maria se agachou e segurou os ombros de Ana, tentando transmitir calma, mesmo enquanto seu mundo desabava. Ela olhou para Rafael, os olhos pedindo uma explicação. Maria, existe algo que você não sabe, algo mais profundo sobre mim e sobre Vitor. Mas antes que pudesse falar, Helena interrompeu. Não importa agora, eles estão vindo. Os gritos de pessoas correndo ecoaram, e a multidão entrou em pânico. Maria sentiu o frio na espinha. Do outro lado da praça, policiais se aproximavam em massa, os gritos soando como trovões. Rafael, você não pode ser preso. Não é isso que você merece, implorou, enquanto tentava se abrir para a verdade que estava se revelando. Infelizmente, foi nesse momento que tudo se agravou. Um homem encapuzado surgiu de trás do carro, correndo rapidamente na direção de Rafael e Helena, empunhando uma arma. A cena congelou. Maria ficou paralisada, seu coração batendo ferozmente em seu peito. Não, não, gritou Vitor, mas já era tarde. O homem apontou a arma e um tiro ecoou pelo ar. O estampido cortou o silêncio como uma faca. Rafael empurrou Helena para o lado, mas não conseguiu desviar o próprio corpo do tiro. Um grito potente cortou o ar enquanto Rafael caía, o sangue se espalhando pelo chão. Maria gritou, um som que rasgou sua alma. O que havia acontecido? Tudo parecia uma cena de filme, uma tragédia incompreensível, e ela sentiu o mundo girar ao seu redor. Rafael! Ela se lançou para ele, mas o pânico e a confusão se espalhavam como fogo. As vozes se misturavam, andavam, mas tudo o que Maria ouvia era o eco do seu próprio grito e o bater do seu coração. Ana, ao seu lado, olhou com os olhos arregalados, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. A multidão pulsava, mas a cena que eles viam ali mudava tudo. O passado de Rafael, seus segredos, estavam prestes a vir à tona de uma forma explosiva. E a verdade que Maria estava prestes a descobrir poderia muito bem arrastar todos eles. O homem encapuzado desapareceu na confusão. Mas uma única pergunta pairava no ar. Quem era ele? E quem realmente era Rafael? A história não acabara. Na verdade, estava apenas começando. Maria gritou enquanto Rafael caía, o choque espalhando-se como um rugido pela praça. O mundo à sua volta estava em um turbilhão, gritos misturando-se ao som da sirene que se aproximava. O corpo dele estava no chão, e seu sangue se espalhava pela calçada, criando uma cena que atravessava os limites do entendimento. Ela se lançou para perto dele, suas mãos tremendo enquanto tentava avaliar a gravidade do ferimento. Rafael, não, fique comigo! Implorou, seu coração batendo acelerado, o som misturando-se ao caos ao redor. Ana chorava, segurando a barra do vestido manchado, seu pequeno corpo tremendo de medo. O desespero era palpável. Helena estava ao lado, e com um olhar determinado, começou a fazer pressão no ferimento de Rafael. Ele precisa de ajuda.
Precisamos de uma ambulância. Mas Maria notou que Helena estava mais pálida do que o normal. Suas mãos trêmulas. O que estava acontecendo com ela? Por favor, não me deixe. Eu preciso de você. A voz de Rafael falhou. Eu só queria... E ele se calou, a vida esvaindo-se rapidamente. O silêncio que se seguiu foi suficiente para fazer o coração de Maria parar. Mas Helena, ainda focada, cutucou o peito de Rafael e gritou: Rafael, você precisa lutar. Então, como um eco distante, ela escutou Vitor do outro lado da praça, rindo com uma satisfação sádica. Você acha que você pode escapar tão facilmente, padre? Este é apenas o começo. Um novo pânico tomou conta de Maria. Por que ele parecia tão confiante? Em meio ao alvoroço da multidão, algo se movia, como se uma sombra escura se aproximasse cada vez mais. Então foi quando ela viu. Um homem encapuzado, com uma expressão familiar, atravessou a multidão em direção a Vitor. Quando o capuz caiu, o rosto se revelou. Era o irmão de Rafael, Carlos, que todos acreditavam estar morto. Carlos, Maria sussurrou, seu coração disparando. O irmão de Rafael tinha uma expressão gélida, cheia de rancor e raiva, e as palavras que saíram de seus lábios estavam carregadas de dor. Você destruiu nossa família, Rafael, e agora sua vida acaba aqui. O mundo em torno deles desabou. Vitor olhou para Carlos e começou a rir. Então você realmente está vivo. Pensei que tivesse se perdido com as sombras. A tensão era tão intensa que quase era possível cortar com uma faca. Maria olhou entre os três homens. Uma sensação pesada de desespero crescendo. Aquela dinâmica estava prestes a desmoronar. Rafael, sem forças, olhou para o irmão. Carlos, eu não posso te explicar agora. As palavras saíram como um sussurro. O agito da multidão se intensificou e as sirenes se aproximavam cada vez mais. Você não entende, não é? Carlos se aproximou mais, os olhos penetrantes. Você não merecia essa nova vida. Você foi um covarde. Ele se virou para Vitor. E você, seu lixo, vai cair junto com ele. Maria, sentindo uma chama de coragem queimando dentro dela, gritou: Chega! Isso não vai resolver nada. Nós precisamos salvar Rafael. Mas ninguém parecia ouvi-la. As emoções estavam à flor da pele, e a verdade estava prestes a se revelar. Carlos levantou a mão, como se estivessem em um confronto direto. Sua vida aqui não é o que parece, irmão. Existem segredos que você não pode esconder para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto, e o ar estava pesado de expectativa. O que queria dizer? Antes que alguém pudesse pensar, a multidão se agitou de novo. Um segundo tiro ecoou e as pessoas começaram a gritar. Maria virou-se abruptamente, seu rosto pálido. O encapuzado havia voltado, mas dessa vez era diferente. Ele estava armado e muito mais perto. Cale-se todos! Agora! Ele gritou. O tempo parecia ter parado e a tensão encheu o ar. Enquanto a cena explodia em confusão e gritos, Maria percebeu que o que estava prestes a ocorrer mudaria tudo para sempre. Os olhos de Carlos encontraram os de Rafael, uma verdade não dita pairando entre eles. O que ele sabia? O que mais estava escondido naquele passado obscuro? O que Rafael havia feito que poderia destruir suas vidas? Maria sentiu um nó na garganta. A certeza de que a revelação que estava prestes a acontecer tornaria tudo irremediável. Ela estava prestes a perder mais do que apenas o homem que amava. Poderia perder sua nova vida, sua filha e a própria sanidade. A confusão reinava e a verdade que emergia estava tão distante quanto o amanhã. Maria estava paralisada, o barulho ensurdecedor do pânico ao redor dela misturado ao barulho da sirene. Rafael no chão, seu olhar perdido, e o sangue manchando a calçada. Helena, em um frenesi, pressionava a ferida, mas cada segundo parecia uma eternidade. A pressão aumentava e a confusão na multidão era palpável. O homem encapuzado havia surgido novamente, e o calor da situação só fazia aumentar. Cale-se, todos! Agora! Ele gritou.
a voz cortante enquanto apontava a arma. A cena estava prestes a se tornar um pesadelo, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Algo estava prestes a explodir. Carlos, o irmão de Rafael, encarou com um olhar repleto de raiva e dor. Vocês todos não sabem de nada. Rafael não é quem vocês pensam que ele é. Sua voz ecoou, dando a todos uma pausa. Aquilo parecia mais do que uma briga de irmãos. O silêncio pesado carregava um significado obscuro. E então, tudo mudou. O homem encapuzado disparou um tiro, e no mesmo momento, Maria girou seu corpo na direção errada para proteger Ana. O pânico tomou conta e a cena se desenrolou em câmera lenta. O tiro ecoou e uma luz brilhante iluminaram um instante de caos. Quando a poeira assentou, todos pararam, olhar fixo no que ocorrera. O homem não havia atingido ninguém. O tiro fora para uma série de objetos ao chão. Ele havia acertado uma lata de lixo, fazendo um pequeno espetáculo de metal e plásticos voando. Os gritos de medo agora se transformaram em murmúrios confusos. O homem encapuzado olhou em volta, alarmado, enquanto a multidão lentamente se dispersava, instintivamente temendo mais tiros. Mas antes que eles se dessem conta do que estava realmente acontecendo, Carlos avançou. "Agora é a hora!" gritou, e jogou algo no ar. Um pequeno objeto metálico, como um pendrive, que brilha sob a luz do sol. Ele virou-se para Rafael, sua expressão cheia de determinação. "Isso é a verdade. O que você fez, você não pode escapar dela." A multidão olhava, intrigada, mais incerta do que estava acontecendo. Rafael, em um esforço hercúleo, começou a se levantar, os olhos focados no irmão. "Carlos, eu imploro, não faça isso." Mas Carlos não recuou, e o foco se intensificou. "Você precisa ver a verdade. Não é só sobre você, é sobre todos nós." Helena, ao lado de Rafael, agarrou a mão dele, seus olhos cheios de lágrimas. "Rafael, o que está acontecendo?" A tensão estava em alta, carregada com a expectativa de algo devastador. Maria, sentindo seu coração apertar, aproximou-se, tentando entender o que Carlos estava prometendo. "Eu sou o que você fez. E, agora, você vai entender que tudo tem seu preço." Ele bradou, o ódio explícito em suas palavras. Maria começou a suspeitar que o que estava se desenrolando ia muito além do que ela imaginava. Então, o inesperado, o pendrive que Carlos havia jogado, ao cair, liberou uma série de imagens e vídeos na tela do celular de alguém na multidão. Eram gravações de Rafael com Vitor, não apenas como mendigo, mas envolvido em algo muito mais sombrio. A aparência de Rafael naquelas imagens não era de um sacerdote superado pela vida, mas a de um homem ansioso, tomado pelo medo e pelas decisões erradas. O choque foi instantâneo. Maria não conseguia acreditar no que seus olhos viam. A conexão entre Rafael e Vitor era muito mais profunda e sombria. O passado que ele tentava esconder estava finalmente exposto. Ela olhou para Rafael, que agora estava pálido e perdido. O que mais ela não sabia? Ana, sem entender a gravidade do momento, puxou o vestido de Maria. "Mamãe, por que ele parece triste?" O coração de Maria se partiu diante da inocência da menina. Mas a realidade era brutal, e a verdade revelada a fez sentir um nó na garganta. "Eu não sou quem você pensa que eu sou, Maria." Rafael sussurrou, sua voz embargada. As imagens dançavam diante do olhar de todos, e aqueles segredos ameaçavam arrastar todos para um abismo. A multidão estava atenta, esperando o desfecho. O passado sombrio de Rafael não era só dele. Ele trajava todos para baixo com ele. O que mais estava escondido? O que Carlos realmente havia revelado? Maria sabia que a jornada estava apenas começando. E a linha entre amor e dor estava prestes a ser cruzada. A confiança estava em frangalhos e a verdade estava apenas começando a se desdobrar. Uma nova tempestade se aproximava. Maria estava em choque,
Seu coração batia descompassado, enquanto os murmúrios da multidão cresciam. O passado de Rafael, agora exposto, reverberava como um eco aterrador. Ela olhou para ele, esperando uma explicação, um sinal de que ainda havia esperança. Mas a expressão dele, misto de agonia e desespero, enviou um frio glacial pela espinha dela. Maria, eu sou um homem diferente agora. Ele sussurrou, seus olhos refletindo uma mistura de dor e arrependimento. Mas antes que pudesse terminar, a multidão estava em alvoroço. O pendrive que Carlos jogara havia revelado mais do que ninguém previa. Os rostos da multidão se tornavam cada vez mais sombrios. As pessoas murmurando entre si, sussurros malignos tingindo o ar de desconfiança. Ele é um criminoso, alguém gritou. O pânico tomou conta e o medo da revelação pairava. Ana, ainda confusa, puxou a barra do vestido de Maria mais uma vez. Mamãe, o que tá com que muitos recuassem em horror? Esse não é o fim, ele vai pagar pelo que fez. O grito soou como um trovão, quebrando o silêncio momentâneo. Vítor sorriu de forma sinistra, satisfeito com o caos ao redor. A verdade sempre vem à tona, Rafael. Ele zombou. E você não pode escapar de quem realmente é. O olhar de Rafael se endureceu, mas de que viu em Carlos, seu irmão, era um misto de desafios e traumas. Maria sentiu tensão no ar. O que Carlos estava escondendo? O que mais poderia virar o jogo a seu favor? Antes que pudesse processar mais, um efeito dominó começou. O policial que estava ali, ainda com a arma levantada, olhou para o homem encapuzado e gritou: "Largue a arma, agora!" O clima estava elétrico. O homem hesitou e, nesse momento, algo estourou. Com um movimento brusco, Carlos arremessou o pendrive na direção do policial. A verdade está nele. Ele vai expô-lo e não apenas a você, Rafael. As palavras ecoaram como um sinal de alerta, e enquanto os olhos de todos seguiam o objeto voar, a tensão explodiu em assombro. De repente, o pendrive deslizou, mas não nas mãos de Carlos ou do policial. Algo dentro dele pulsava e iluminava a cena. "O que é isso?" Maria murmurou. O coração dela disparou, e todos na praça pareciam paralisados, totalmente hipnotizados pela luz que agora emanava do dispositivo. E então, em um clarão intenso, o pendrive se ativou, exibindo uma série de imagens. As projeções começaram a fludar o ambiente. Eram vídeos de Rafael, mas não como um ex-padre, e sim em situações comprometedoras envolvendo crimes que ele nunca havia mencionado. Batidas, subornos e até mesmo cenas com pessoas importantes da sociedade. Alguém que Maria reconheceu instantaneamente. Era seu pai. O choque se espalhou como uma onda devastadora. Maria, observando seu pai no telão, não conseguia acreditar. "Pai, o que você tem a ver com isso?" As palavras dela estavam impregnadas de incredulidade. Rafael a olhou, seus olhos suplicando por um perdão, mas ela estava paralisada, presa entre a revelação e a dor. "Você não entende. Ele estava envolvido." Carlos gritou, a raiva agora direcionada, não só ao irmão, mas à pequena família que Maria tentava proteger. O homem encapuzado, vendo seu poder se dissipar, decidiu agir. "Isso não acaba aqui." Ele disparou a arma para o céu, a bala ecoando como um rugido. O caos se armou e todos começaram a correr, gritando, buscando refúgio. O coração de Maria estava em um turbilhão. "Corra, Ana! Fuja!" Maria gritou, mas a garotinha estava paralisada, completamente perdida nas imagens que preenchiam o ar. O que aquele vídeo significava? O que mais havia para revelar? O mundo de Maria estava desmoronando, e a conexão entre Rafael e sua vida estava mais emaranhada do que ela poderia imaginar. Rafael se inclinou para ela, tentando tocar sua mão, mas Maria recuou. Ele não parecia mais o homem que ela amou, mas o estranhão que havia se infiltrado na vida dela. As sirenes se aproximavam.
E a verdade que estava em jogo agora poderia levá-la a uma escolha devastadora: confiar em Rafael ou se afastar para sempre. Um mistério aterrador pairava, e o que Maria faria a partir daquele momento mudaria o curso de suas vidas. O pânico dominava, e a pergunta que restava à espreita era: a verdade poderia realmente libertá-la ou aprisioná-la ainda mais? Maria estava em choque. Seu coração batia descompassado enquanto os murmúrios da multidão cresciam. O passado de Rafael, agora exposto, reverberava como um eco aterrador. Ela olhou para ele, esperando uma explicação, um sinal de que ainda havia esperança. Mas a expressão dele, misto de agonia e desespero, enviou um frio glacial pela espinha dela. Maria, eu sou um homem diferente agora. Ele sussurrou, seus olhos refletindo uma mistura de dor e arrependimento. Mas antes que pudesse terminar, a multidão estava em alvoroço. O pendrive que Carlos jogara havia revelado mais do que ninguém previa. Os rostos da multidão se tornavam cada vez mais sombrios, as pessoas murmurando entre si, sussurros malignos tingindo o ar de desconfiança. Ele é um criminoso. Alguém gritou. O pânico tomou conta e o medo da revelação pairava. Ana, ainda confusa, puxou a barra do vestido de Maria, mais uma vez. Mamãe, o que está acontecendo? Com lágrimas nos olhos, Maria sentiu seu coração apertar pela filha. E então, do nada, o homem encapuzado avançou. Novamente, sua expressão agora não só de fúria, mas também de desespero. Ele brandiu a arma, fazendo com que muitos recuassem em horror. Esse não é o fim. Ele vai pagar pelo que fez. O grito soou como um trovão, quebrando o silêncio momentâneo. Vitor sorriu de forma sinistra, satisfeito com o caos ao redor. A verdade sempre vem à tona, Rafael. Ele zombou. E você não pode escapar de quem realmente é. O olhar de Rafael se endureceu, mas o que viu em Carlos, seu irmão, era um misto de desafios e traumas. Maria sentiu tensão no ar. O que Carlos estava escondendo? O que mais poderia virar o jogo a seu favor? Antes que pudesse processar mais, um efeito dominó começou. O policial, que estava ali ainda com a arma levantada, olhou para o homem encapuzado e gritou: "Largue a arma! Agora!" O clima estava elétrico. O homem hesitou e, nesse momento, algo estourou. Com um movimento brusco, Carlos arremessou o pendrive na direção do policial. A verdade está nele. Ele vai expô-lo, e não apenas a você, Rafael. As palavras ecoaram como um sinal de alerta. E enquanto os olhos de todos seguiam o objeto voar, a tensão explodiu em assombro. De repente, o pendrive que Carlos havia jogado ao cair liberou uma série de imagens e vídeos na tela do celular de alguém na multidão. Eram gravações de Rafael, mas não como um ex-padre, e sim em situações comprometedoras envolvendo crimes que ele nunca havia mencionado. Batidas, subornos e até mesmo cenas com pessoas importantes da sociedade. Alguém que Maria reconheceu instantaneamente. Era seu pai. O choque se espalhou como uma onda devastadora. Maria, observando seu pai no telão, não conseguia acreditar. "Pai, o que você tem a ver com isso?" As palavras dela estavam impregnadas de incredulidade. Rafael a olhou, seus olhos suplicando por um perdão. Mas ela estava paralisada, presa entre a revelação e a dor. "Você não entende. Ele estava envolvido", Carlos gritou, a raiva agora direcionada, não só ao irmão, mas à pequena família que Maria tentava proteger. O homem encapuzado, vendo seu poder se dissipar, decidiu agir. "Isso não acaba aqui!" Ele disparou a arma para o céu. A bala ecoando como um rugido. O caos se armou e todos começaram a correr, gritando, buscando refúgio. O coração de Maria estava em um turbilhão. "Corra, Ana! Fuja!" Maria gritou. Mas a garotinha estava paralisada, completamente perdida nas imagens que preenchiam o ar. O que aquele vídeo significava? O que mais havia para revelar? O mundo de Maria estava desmoronando,
E a conexão entre Rafael e sua vida estava mais emaranhada do que ela poderia imaginar. Rafael se inclinou para ela, tentando tocar sua mão, mas Maria recuou. Ele não parecia mais o homem que ela amou, mas um estranhão que havia se infiltrado na vida dela. As sirenes se aproximavam, e a verdade que estava em jogo agora poderia levá-la a uma escolha devastadora: confiar em Rafael ou se afastar para sempre. Um mistério aterrador pairava, e a pergunta que restava à espreita era: a verdade poderia realmente libertá-la ou aprisioná-la ainda mais? E então, com um movimento inesperado, o homem encapuzado começou a correr em direção a Rafael e Maria. Sem aviso, ele se virou e um gesto rápido apanhou a garra de um objeto que parecia uma granada do bolso. O tempo parou. O grito dela foi um eco de angústia enquanto ele a segurava. A verdade acaba aqui. Naquele instante, tudo desmoronou. A granada foi lançada e o mundo ao redor pareceu explodir. O chão tremeu, o som ensurdecedor preenchendo o ar e deixando todos em estado de choque. E entre os destroços, Maria percebeu uma coisa. Rafael estava em pé, mas não parado. Ele havia se atirado na frente dela, o corpo cobrindo Ana em um último gesto de proteção. O que significava tudo isso? A vida de Rafael estava se esvaindo, e questões ainda mais profundas surgiam na mente de Maria. Quem ele era realmente? E o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Maria estava em choque, e o tempo parecia parar quando a granada foi lançada. Seu coração disparou como um tambor ensandecido enquanto seu corpo se lançava sobre Ana. Um impulso instintivo de proteger a filha. O mundo ao redor dela se desfez em caos. Tudo explodiu em um clarão devastador. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. O vidro das vitrines estourou como pipocas, e a fumaça se ergueu em espiral, misturando-se a gritos e ao cheiro de pólvora e destruição. Ela não sabia se estava viva ou morta, mas o homem encapuzado desapareceu na confusão, e um medo profundo a envolveu. "Rafael!" gritou, mas a voz dela se perdeu em meio ao tumulto. Ela se levantou, o corpo dela tremendo. O que havia acontecido? A poeira ainda dançava no ar quando Maria finalmente conseguiu ver Rafael. Ele estava ali, mas não da maneira como ela esperava. O corpo dele estava no chão, uma expressão de dor e confusão em seu rosto. Ele não havia apenas se jogado na frente dela. Algo mais estava acontecendo. "Rafael!" Ela se aproximou, mas algo no olhar dele a fez hesitar. Ele estava coberto de sangue, mas não era só isso. Algo nas suas feições mudara. Uma sombra pesada pairava nos olhos dele. "Rafael, você me prometeu que mudaria." Mas ele não respondeu. Havia algo mais, algo que não se encaixava. De repente, o que parecia ser um grupo de policiais chegou, as sirenes ecoando alto. "Mãos para cima!" gritou um deles, e Maria se virou, assustada. E enquanto o caos ainda se desenrolava, algo inesperado cortou o ar. Helena, que estava ao lado dela, se ergueu, um brilho estranho nos olhos. "É tudo uma farsa!" ela gritou, direcionando as palavras a todos, mas principalmente a Rafael. "Você não pode continuar mentindo. Você nunca esteve sozinho nessa. E todos nós sabemos." O ar ficou pesado com a revelação, e todas as atenções se voltaram para ela. O que ela sabia? Rafael, ainda no chão, parecia lutar contra a maré de culpa que o envolvia. "Não, Helena, isso não é o momento." Sua voz era fraquejante, mas a dúvida criou uma fissura irreparável. Maria se sentiu perdida entre tudo que sabia e tudo que acabara de ouvir. Helena prosseguiu, sua voz agora como um grito de agonia. "A verdade é que você nunca foi um padre. Nunca celebrou qualquer missa verdadeira. Seu passado, ele está ligado a crimes que você não consegue escapar." O choque bateu como um raio. "O quê?
Ela olhou para Rafael, tentando encontrar pistas nos olhos dele, procurando por uma explicação. Mas o olhar dele era um abismo profundo, carregado de segredos. As vozes na multidão começaram a murmurar, a incredulidade e o medo à flor da pele. Ele é um criminoso, alguém gritou. Quem era Rafael, afinal? O que ele realmente esconderia? Maria se sentiu como se estivesse em um pesadelo, e sua mente girou. E então, um novo elemento entrou em cena. Um homem de terno, que antes estava à margem, se aproximou e se apresentou. Eu sou o verdadeiro padre. Rafael não é quem você pensa que é. As palavras ecoaram, fazendo todos pararem. O homem estava pálido, mas de alguma forma havia um ar familiar nele. Eu sou o verdadeiro, e Rafael é o impostor. O mundo de Maria estava se despedaçando. O que estava acontecendo? Rafael abriu a boca como se quisesse protestar, mas antes que pudesse, o homem prosseguiu. Ele tomou minha identidade. O que você viu na gravação eram planos que ele elaborou para se infiltrar em sua vida. O que você ama, o que você confiou, tudo era uma mentira. Nesse instante, Maria se sentiu puxada em várias direções. Tudo o que ela havia acreditado a respeito de Rafael estava ruindo. A multidão, agora em alvoroço, sussurrava e murmurava como ondas. E ali estava ela, diante do homem que havia lhe dado esperança, agora revelado como o maior inimigo. Rafael a olhou, a dor nas feições dele assegurando que a verdade ainda estava escondida, mas a conexão entre eles quebrada. Então, sem mais avisos, Carlos, o irmão de Rafael, surgiu do fundo e disse: Eu sabia, eu sempre soube, Maria, sob a farsa de Rafael. Ele manipulou todos nós, e agora estamos aqui às portas da verdade. O olhar dele era gélido. E Maria, tomada por um misto de raiva e confusão, olhou ao seu redor. O desenrolar de tudo a fez questionar sua própria sanidade. Quem ele realmente era? E mais importante, que escolhas ela teria que fazer a partir daquele momento? Estava em um limbo. E a única certeza era que seu coração agora se sentia mais pesado do que nunca. E assim, em meio ao caos, uma pergunta pairou no ar. Quem poderia realmente confiar? Maria sentiu seu coração afundar no fundo do peito, enquanto as revelações moldavam o ar ao seu redor. O homem que ela amou, com quem sonhou e planejou uma vida, agora era um emaranhado de mentiras e segredos. A verdade que Carlos expusera era uma bomba, e ela sentiu cada fragmento explodindo dentro dela. As imagens do pendrive a assombravam, e a multidão parecia ter caído em um silêncio aterrador. Cada rosto interrogando, cada olhar acusando. Não, isso não pode ser verdade. Maria gritou, sua voz cortando o ar. Rafael, diga que não é verdade. Rafael, estirado no chão, olhou diretamente para ela, o desespero nos olhos. Maria, por favor, eu fiz coisas erradas, mas tudo o que quero é... Mas... Suas palavras se perderam em meio ao barulho. E então, algo mudou. O olhar de Helena se firmou em Rafael. Você precisa se explicar. Não só para ela, para todos nós. O peso da cena recaiu sobre os ombros de Rafael. Ele havia construído uma vida em torno de um passado que não era dele. Ele era o homem entre dois mundos, e agora se via sem saída. Carlos avançou, sua voz uma lâmina afiada. Você não pode continuar assim, irmão. A verdade sempre vem à tona. E quando vier, será devastadora. A multidão começou a murmurar, questionando, insegura sobre em quem confiar. O ar estava eletrificado, a tensão palpável como um fio prestes a se romper. Maria olhou para Ana. A garotinha finalmente começando a entender a gravidade da situação. Seus olhos, cheios de insegurança, refletiam a dor de sua mãe. Mamãe, o que está acontecendo com o papai? O coração de Maria se partiu. O que ela poderia dizer? A pureza da inocência da filha tornava tudo mais doloroso. Rafael,
reunindo forças, finalmente se sentou, a dor estampada em seu rosto. Ana, eu não sou o que você pensa. Eu falhei em ser o homem que todos esperavam. Mas não fui eu quem criou essa história. Há muito mais do que você sabe. Ele girou o olhar em torno da multidão. Eu só queria ser uma pessoa melhor. Eu aceitei um papel que não era meu. As palavras dele soaram como uma confissão, mas não havia espaço para absolvição. Vitor, ali na esquina, sorriu com um ar de triunfo, enquanto os outros murmúrios cresciam. As pessoas começavam a se afastar, a expectativa e o choque se transformando em uma onda de repulsa. Rafael, você precisa se entregar, disse um policial firme, avançando enquanto segurava a arma. Não podemos deixar isso continuar. Você é um criminoso. O mundo de Maria estava desabando em tempos de decisão. Não! Maria gritou, a angústia lançando sua voz a um volume que assustou a todos. Ainda há uma chance. Se ele realmente quer mudar, precisamos dar a ele essa oportunidade. Mas quem poderia acreditar nele agora? Todas as ações de Rafael pesavam uma tonelada. Rafael se virou para Maria, seus olhos implorando. Me deixe fazer isso, Maria. Eu cansei de correr. Se precisar, irei responder por tudo. O que eu fiz foi errado, mas eu quero redenção. Por você, por Ana. E naquele instante, algo raro aconteceu. O verdadeiro desejo de Rafael a atingiu como uma onda. A verdade estava ali, crua e dolorosa. O passado poderia ser uma sombra, mas não precisava definir o futuro. O amor que ela sentia por ele poderia superar a dor da traição. Mas seria isso o suficiente? No meio do olhar da multidão, Maria se aproximou de Rafael, segurou sua mão. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estarei ao seu lado. Ainda que a jornada seja dolorosa, nós vamos enfrentar isso juntos. As palavras dela ecoaram na praça e começaram a dissipar a tensão. Os policiais hesitaram e a multidão parecia respirar ao mesmo tempo. E o gesto inesperado, Helen decidiu se juntar a eles. Se existe uma chance de redenção, vamos buscá-la. Não podemos deixar que a escuridão vença. Precisamos ser luz. E assim, juntos, com uma vontade renovada, eles se prepararam para enfrentar o que viesse pela frente. A vida não seria fácil, mas havia uma promessa de esperança ali, em seus corações. As correntes do passado poderiam ser quebradas, mas uma pergunta ainda pairava no ar. Conseguiriam sobreviver a essa tempestade? O futuro estava aberto, e a cada passo dados, a verdade pulsava como um novo começo. E enquanto o sol começava a se pôr na praça, Maria olhou para Ana e, em meio a todas as incertezas, sentiu uma faísca de coragem despertando. Eles ainda tinham muito pela frente, mas a luta valeria a pena. E você, está pronto para viver essa aventura com a gente? Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal e não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua participação é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O apoio de vocês é o que nos motiva a seguir. Vamos juntos nessa jornada.